Olá, eu sou a Vanessa Coelho, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita da Prece de Lavras e na sequência do temário que a casa segue, nós vamos ter hoje um momento de uma reflexão evangélica e esse tema nos levará a importantes pilares da doutrina espírita, da mensagem de Jesus, contida na parábola do rico e de Lázaro, no livro de Lucas, no capítulo 16, e é uma parábola grande, mas muito oportuna às nossas reflexões, dos versículos 19 a 31. Então vamos a ela. A base é o Novo Testamento, né, de Haroldo Dutra Dias, e vamos em sequência ouvir a passagem bíblica. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia. Envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nessa chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse: Sendo assim, peço a ti, Pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele lhes disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Bom, o conteúdo desta parábola vai nos levar a questões importantes, como eu disse anteriormente, que são pilares da doutrina espírita, né? No que se refere à imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e o propósito de evolução espiritual. Já iniciando e pensando na lei de causa e efeito, e aqui vocês vão me escutar dizer lei de causa e efeito como lei moral e não lei de ação e reação, sendo uma lei física. Essa lei de causa e efeito já traz a ideia para nós de que a evolução espiritual de Lázaro naquele momento, naquela existência, trouxe para ele a prova da miséria, né? Então, em conformidade com o planejamento espiritual, Lázaro naquele ponto veio pobre, enfermo, ele estava doente. E vemos o rico numa questão de fartura, numa questão de fortuna abundante,
cheio de recursos na vida física, e sendo, né, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a prova da fortuna é uma das provas mais difíceis que tem. Né? No texto aqui, na íntegra, nos mostra Kardec que a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá, a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e a fascinação que exerce. Então vejam bem, essa prova, ela traz ao homem, qualquer pessoa que se aventura a se expor à prova da riqueza, tem que estar muito ciente que todos esses excitantes que o dinheiro traz, que a fartura traz, e principalmente implícito aí, que vai mexer com o psiquismo, o orgulho e o egoísmo, pelo poder ali empregado pelos bens materiais. Então, o rico já veio com essa estrutura difícil. Claro, teoricamente seria uma prova mais difícil. E como cada um escolheu passar na vida, né? O que nós vemos acontecer aqui com o rico e Lázaro? Lázaro se beneficiou da difícil prova da miséria sem reclamar, né? No seu lugar, vivendo de uma vida mais comedida, uma vida de aflições. E o que acontece? Lázaro, no plano espiritual, foi desperto pela luz, pela paz, pela tranquilidade. E nós vemos o rico o quê? Desperto em tormentas, né? O próprio Evangelho traz isso, nos mostrando que eles despertam espiritualmente de formas muito diferentes. Então aqui já no início nós vemos a lei de causa e efeito, quando cada um vai, à medida que age, trazendo para si as dificuldades de cada prova escolhida, mas no véu do esquecimento se propondo a trabalhá-la pelo benefício do seu próprio espírito. E aí nós vamos ver o seguinte, eles desencarnam, eles morrem, e nesse despertar, Lázaro desperta em plenitude. O rico desperta de uma forma muito angustiante, em tormentas, como ele mesmo diz. E aí, quando ele vê, algumas passagens não nos dão essa definição de Hades, né? Vou procurar aqui para vocês e dizer exatamente o que seria Hades, né? Na tradução de Haroldo, Hades trata-se do submundo, o mundo dos mortos, segundo a literatura grega. Então, enquanto Lázaro desperta no seio de Abraão, ele desperta majestosamente, ele desperta, como diria biblicamente a letra, no seio dos escolhidos, em função da vida que ele levou, em função dessa resignação. O rico desperta no inferno. Então, nessas traduções em que traz o inferno, nós vamos recorrer ao livro Céu e Inferno, que tem no seu capítulo 4 toda a descrição de inferno, né? Com a questão do que se trata para o espírito as penas futuras. Aqui na descrição, né, do inferno, Kardec coloca o inferno sob o ponto de vista pagão, o inferno sob o ponto de vista cristão. Em cada uma desses esclarecimentos, nós vamos vendo que a maioria das religiões, elas colocam esse peso, né? Se você tem boas ações, você vai para o céu. Se você não as tem, você sucumbe no inferno eterno. E aqui Kardec vem nos mostrar que não. Mesmo a doutrina espírita sendo uma doutrina cristã, quer dizer, ela vai se apoiar
numa questão mensageira, né, no que ela se propõe de se basear nas leis, conforme Jesus nos coloca, a lei do amor, da justiça e da caridade, ela se diferencia porque ela nos coloca em condição de transitoriedade de provas, de transitoriedade evolutiva, o que é um grande ganho para nós enquanto espírito, né? No livro dos Espíritos, no capítulo 4, Penas e Gozos Futuros, nós temos aqui as explicações de Kardec para paraíso, para inferno e purgatório. E quando Kardec argue sobre o inferno, né, dentro da questão 1011, ele coloca assim nos comentários: segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? Aí os espíritos respondem a Kardec: não são senão figuras. Né? Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. E a localização não é uma localização material, como a maioria pensa. Inferno dentro de um campo material. Né? Ela não está circunscrita a algum lugar. Então Kardec nos mostra que a questão de céu e inferno, para nós cristãos que nos debruçamos sobre a doutrina dos espíritos, nos dá uma ideia de céu e inferno consciencial. E foi desta forma que o rico despertou no seu inferno consciencial, dentro das questões nas quais, ao se deparar com as leis morais de Deus inscritas no seu espírito, ele desperta no plano espiritual totalmente atormentado. Porque ele percebeu que ele não tinha utilizado bem o tempo dele aqui. Ao passo que Lázaro, na pobreza, na restrição, desperta em glória, desperta no seio de Abraão, ele desperta entre aqueles que, ao se debruçarem sobre sua própria condição evolutiva, alcançam patamares e instâncias de consciência muito mais leves, muito mais produtivas para o espírito, em paz. Mas a gente olha na sequência aqui do texto evangélico que Lázaro, ao entender que ele está tormentoso, ele pede a Abraão que volte, ou pelo menos mande algum deles, né, alguém que está bem, para que o seu pai e os seus irmãos não passem pelas tormentas. E aí nós vamos ver já o despertar espiritual do rico. Porque mesmo ele lá, sedento, pedindo para que Lázaro viesse, né, colocar um pouco de água na sua boca que estava em chamas, que nos mostra o texto? Além dessa preocupação, a negativa de Abraão no que diz respeito a não permitir ou mostrar que Lázaro não podia vir, porque se encontrava em condição espiritual já muito diferente, ele já estava em locais, né, do plano espiritual muito diferentes, em zonas muito evoluídas, e não tem jeito de vir em retrocesso. E como nos diz o Severino Celestino, nas suas apreciações sobre esse texto, que havia um abismo entre a evolução de Lázaro e a evolução do rico. Então isso tornava-se impossível a passagem dele para cá. Por quê, meus caros? Por que existe um abismo? Porque a conquista é do espírito. Não adianta descer dos céus, né? Não adianta, vamos falar dos céus, a materialização de Abraão ou de qualquer outro profeta, ou mesmo daqueles que se encontram mais instruídos espiritualmente, sendo que em primeira instância Moisés já havia trazido a lei mosaica, uma lei que sustenta as ações de todo o espírito, e mais do que isso, profetas vieram e também trouxeram as suas contribuições para a humanidade. Então isso nos mostra que o rico,
ele teria que fazer o seu próprio caminho, assim como os seus familiares. Uma vez que tudo o que precisava já tinha sido entregue. Àquela época, né, o que existia eram as leis morais e os profetas. Hoje, nós como espíritos, nos beneficiamos da mensagem de Jesus e nos beneficiamos de toda a interpretação evangélica que a doutrina espírita se propõe a trazer. E nesse sentido, inclusive aqui, nos elucidando essas passagens, né, trazendo essas alegorias que Jesus nos mostrou através dessa parábola, que ela é tão atual, ela é tão oportuna, né, porque em geral as parábolas são assim atemporais. Elas não se beneficiam com o tempo, elas têm ensinamentos sempre perenes, né? Então, essa conquista contida na lei mosaica, nos profetas, e hoje para nós mais elucidada ainda, porque a gente está mais evoluído já um pouco, as explicações que nos serão úteis para o nosso desenrolar espiritual. Então, pensando nisso, não tinha como Abraão permitir, porque ele queria que Lázaro entendesse que nesse abismo, o que traria a transposição disso é a educação de cada espírito, é a evolução espiritual. Então aqui nós podemos entender que a lei de causa e efeito, ela acontece nessa passagem, o que ela se refere a isso, ela se refere, como já dissemos, né, à imortalidade da alma, porque nos mostra Lázaro e o rico despertando em planos espirituais, onde é a verdadeira morada do espírito, e vemos aqui a questão espiritual, né? A evolução espiritual. Então, para isso, cada espírito se propõe a fazer o seu caminho. Mas Lázaro já traz no germe, né, do seu íntimo, no seu coração, a ideia de que sim, ele se ocupou em pensamento daqueles a quem amava. E esses são os primórdios, né, da caridade, esses são os primórdios do bem dentro de nós, porque nós temos uma tendência, ainda em conformidade com a nossa infância espiritual, a nos ocuparmos primeiro daqueles que estão próximos. E ok, tá certo. Num plano de evolução, né, que se concentra progressivamente, nós vamos entendendo que não só os que nos circundam, mas todos deveriam ser o foco da nossa atenção enquanto cristãos. Nós deveríamos nos ocupar não somente com os nossos familiares, mas com todos os irmãos que se encontram ainda em dificuldades pela ignorância das verdades espirituais, né, pelas dificuldades que passam e as explicações que as pessoas dão a isso e as reações que as pessoas têm a isso. Então esse deve ser o nosso propósito futuro, de nós gradualmente, assim como o rico, irmos nos desenvolvendo e nos focando na questão da evolução espiritual que compete a cada espírito, né? Na nossa configuração familiar ou no trabalho, uma vez que essas leis prevêem que cada um vai sim se beneficiar das próprias ações, inseridos num contexto relacional, nós vamos também nos ocupando de melhorarmos as nossas relações interpessoais, seja nesses resgates familiares, seja nos resgates profissionais, mas entendendo que esse é o ganho da evolução. O teste da encarnação é esse: passar por essas leis morais, fazer com que o nosso espírito adquira essa desenvoltura, para que a gente, assim como Lázaro, consiga ultrapassar essas barreiras, né? Essas barreiras da nossa ignorância espiritual. E aí na passagem ele ainda tenta, né? O rico ainda tenta convencer Abraão. Não, mas então manda algum deles, porque se eles ouvirem, eles vão acreditar.
E aqui, Abraão nos chama a atenção do que muito acontece dentro da doutrina, né? Existem muitas pessoas que elas buscam a crença pelo fenômeno. O fenômeno mediúnico ainda continua sendo uma fonte inesgotável de curiosidade para muitas pessoas. Então, muitas vezes o espírito, a pessoa quer ver o espírito ali, né, manifestando-se através de um médium, mas para se ligar ao que é fantástico, né, ao que é extraordinário, e não no fenômeno em si, de perceber que com isso existe a imortalidade da alma. Existem vários tipos de plano conscienciais que o espírito pode alcançar, ao invés de ficar preso no fenômeno, de olhar e se maravilhar com aquilo. E Abraão disse isso para ele: já mandamos, né? Deus já mandou a lei e os profetas. Então, o que ele quer dizer com isso? Já tem mais do que elementos para que a sua família, no caso, né? Se ela quiser, ela pode sim já se ater a esses ensinamentos e não precisar se envolver com o fenômeno. Desde aquela época, o fenômeno já trazia um problema, né? Essas aparições, isso já trazia a pessoa para esse mundo e a pessoa se distraía no fenômeno sem entender a essência do fenômeno. Então, que fique, né, a mensagem de Jesus aqui para nós, de que nós devemos aproveitar muito essa estadia terrena, em cada oportunidade reencarnatória que temos, de irmos, né, aprimorando, de irmos expurgando essas coisas que são ainda muito ignorantes no nosso espírito, que nós precisamos aprender. Então, as oportunidades são essas. E cada vez que nós estivermos expostos a essas dificuldades na caminhada, que nós lembremos do quão valorosas são essas provas, do quão valorosos são esses caminhos que o nosso espírito ele busca para que ele evolua. E lembrem-se, é uma aquisição individual, é uma aquisição de cada espírito. Por mais que eu, como mãe, me esforce para ensinar para as minhas filhas, para eu me mobilizar em relação a elas, incutindo as verdades cristãs no coração delas, cabe a elas, enquanto espírito, determinar qual caminho elas seguirão. É a conquista espiritual. E que fique essa mensagem para nós, da nossa responsabilidade frente à vida e em profundo agradecimento a Jesus pela oportunidade reencarnatória. Porque cada vez que a gente cumprir bem, né, o nosso trabalho, nós vamos pensar que o fruto dessa colheita pessoal nossa, ela vai nos aproximar a cada vez mais, mesmo que em passos mais lentos, da divindade, né? Se aproximar verdadeiramente de Deus em nós. Muito obrigada pela oportunidade, espero que tenha contribuído para a reflexão de vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus.